Enquanto nós estamos aqui, nós temos que continuar a obra do Senhor. Aquelas que louvam, louvem. Aquelas que oram, continuem orando. Aquelas que visitam, continuem visitando. É ordem para a nossa vida. Nós temos uma ordem. E mediante essa ordem, denúncia. Temos que renunciar essa oferta desse mundo. Muitas das vezes vem situações para fazer parar, mas nós não podemos parar, porque nós já conhecemos a voz do bom pastor, aquele que deu vida pelas ovelhas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Salmo de número 121 diz para nós: levante os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então o nosso socorro ele vem do Senhor, né? Ele está conosco, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. O Senhor ele não dorme, ele está em todo o tempo atento sobre a minha vida, sobre a tua vida. No meio de um levante, ele está na frente, ele está observando. Será que a minha serva parou ou ela vai? Vamos ver. No momento que Abraão, o Senhor dá ordem, ele sacrifica o filho dele, Isaac, ele foi. O Senhor vai prover o cordeiro para o holocausto. Então nós temos que obedecer, estamos debaixo de promessa, mas mediante a obediência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu estou aqui. Então o Senhor Jesus, ele fala conosco para nós levantar nossos olhos para o monte, de onde nos virá o socorro. O nosso socorro ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Em todo tempo o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor está conosco, né? Esse salmo expressa a confiança absoluta na proteção constante de Deus, o Criador, como o único socorro seguro na jornada da vida. Na jornada desta vida aqui, o Senhor ele passa conosco. No momento qual nós aceitamos Jesus Cristo, o Senhor disse: eu estou contigo. Agora eu estou de frente da peleja. Eu estou de frente no momento da dor, eu vou estar contigo. Vai ter dor, vai, mas eu vou estar lá. Vai ter perseguição, vai, mas eu vou estar lá. Vai ter tribulação, eu vou estar lá. Você não está só. É diferente daquele que ainda não aceitou Jesus. Ele merece por si mesmo. Ele não sabe a quem buscar. Quantas vezes eu observo situações e eu penso: meu Deus, essa pessoa, ela não sabe nem pedir o Senhor, porque ela ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. Mas nós não. Quando nós ouvimos uma situação, ouvimos alguma coisa, nós vamos aos pés, vamos dobrar nosso joelho, vamos clamar ao Senhor. Nós sabemos o momento de ficar em silêncio, sabemos o momento de falar. O Espírito Santo, ele nos ensina a conduzir nesta vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor guarda de dia e de noite em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos, o Papai está te vendo. Você não está só. Em todo tempo, confiemos nas promessas do Senhor. Elas nos alcançarão se obedecermos os mandamentos do Senhor. Essa é a condição. Aleluia. Você obedecer os mandamentos do Senhor. No momento que você obedece o mandamento do Senhor, não vai cair. Pode confiar. Pode estar difícil. Pode estar doendo. Mas o Senhor vai dar vitória. É momento de confiar. Aquela viúva da leitura introdutória, Lucas capítulo 18, ela persistiu. Eu vou incomodar mais uma vez. Eu sei que o homem não quer. Eu sei que o homem, muitas das vezes, é meio irritado. Mas eu vou lá. Porque eu creio que o Senhor há de julgar a minha causa. Ele há de me dar vitória, porque Ele me prometeu. E eu obedeço os mandamentos dEle. Não tem erro, não tem condenação. O Senhor está no barco. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é fiel para cumprir. Ele sabe o que precisamos e o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor. Muitas das vezes, quando o personagem está passando por uma dor, ou ele não está dando certo, você não sabe o momento de nos exaltar. O Senhor sabe o momento de prover em nosso favor. O nosso Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Descansemos no Senhor. O livro de João, capítulo 14, diz para nós: turbe o vosso coração. Crê somente naquele que te abençoou, naquele que te chamou.
Fala conosco nessa noite sobre o bom perfume de Cristo. Essa essência que está sobre a nossa vida. Ele é o Espírito Santo nos ajudando, nos aconselhando, nos direcionando. No momento que nós devemos falar, no momento que não devemos falar, no momento que nós devemos só orar, só clamar e deixar o Senhor agir. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz o bom perfume de Cristo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Através da minha vida, através da sua vida, nós que vivemos os mandamentos e obedecemos a fragrância de Cristo, que é o Espírito Santo em todo lugar, nós somos observados. E se nós damos um testemunho através do Espírito Santo, porque vivemos uma vida de renúncia, uma vida de obediência, louvado seja Deus. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nós que salvam, mas tem aqueles que se perdem, né? Aqueles que não querem Jesus Cristo, aqueles que têm cheiros mortos, louvado seja Deus. A palavra diz: para este certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aquele cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor Jesus diz que o bom perfume de Cristo é a essência que o servo de Deus leva aonde vai, aonde você vai, e você é observado, você é apontado como servo de Deus, como servo do Senhor, porque a fragrância do Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Jesus Cristo, o bom pastor, ele que deu a vida pelas ovelhas, ele disse que ia para o Pai, mas deixaria o Espírito Santo conosco, e essa fragrância que o crente exala, onde quer que ele chega, porque ele não é mais conduzido como este mundo, mas ele é conduzido pelo Espírito Santo. Os cristãos, ao viver de acordo com o Evangelho, exalam o conhecimento do caráter de Jesus, influenciando o mundo ao seu redor. É uma metáfora onde Deus usa os pés para espalhar a presença de Cristo como um aroma agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos que muitas pessoas, a gente observa em algum lugar, chega aquela pessoa que você, meu Deus, é lá. Mas quando vem o céu, uma serva do Senhor, que vive a palavra, que está debaixo dos mandamentos do Senhor com obediência, ali vem uma mulher, a serva de Deus, homem do silêncio, vem o homem de Deus, vem a mulher de Deus. É diferente aonde nós chegamos, porque a essência do Espírito Santo fala através das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um aroma agradável, tornando conhecido em todos os lugares. Louvado seja Deus. Então essa essência é conduzida em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de 2 Reis, capítulo 2, capítulo 4, aliás, versículo 8, fala conosco a respeito da Sunamita. A Sunamita, o texto vai dizer para nós que ela era uma mulher de boas condições, ela tinha uma condição financeira favorável, mas o texto vai dizer para nós também que aquela mulher, ela era uma mulher estéril, e o texto vai dizer para nós que o esposo dela tinha idade avançada. Mas aquela mulher observa no profeta, quando passava pela casa dela, e ela convida ele para comer pão. Ela convida. Eu quero crer, eu não sei quantas vezes o profeta Eliseu passou por ali, mas eu quero crer que muitas vezes
necessário Jesus Cristo entrar para curar. Tem algo na nossa vida que muitas das vezes nós temos condição. Chega um momento que a pessoa tem condição financeira, mas é para Deus fazer a obra. Então ali Eliseu, ele é observado como um santo homem de Deus. E ali a Sunamita, ela decide fazer um quarto, colocar cama, colocar uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para toda vez que ele passasse, ele pudesse descansar ali. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, Eliseu, ele observa, glória a Deus, aleluia. Ali o texto vai dizer que Geazi, então ele estava ali, e não é à toa, nós vamos ver mais para frente, que não é à toa que Geazi estava naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele observa e diz para Geazi: o que há de se fazer por esta mulher, pela Sunamita? Nós vemos que tudo ela tem, e como que vai ser o que há de fazer por ela? E ele começa a observar também, porque ela vem agradando, ela vem tratando eles ali bem. Amém, Jesus. E aí, manda Geazi, chama ela, venha cá, e ela veio, o que há de fazer por ti? Falar ao rei, falar e resolver, não, eu me estou bem, está tudo tranquilo na minha vida, porque ela tinha condições, ela está tranquila. Mas o Senhor, que conhece aquilo que nós precisamos, nós não precisamos nem de falar. Muitas vezes eu quero crer que aquela mulher, ela não teve filhos. O texto vai dizer que ela não teve filhos. E Deus é conhecedor dos nossos pensamentos. A palavra do Senhor diz que no momento que nós estamos sendo gerados, Deus tudo sabe, Ele tudo vê. E aí aquela mulher não tinha. Geazi diz para Eliseu, o profeta, a Sunamita, mesmo que ela não tem filhos, e o seu esposo já tem idade avançada. Então ali isso impedia ela de ter um filho, mas o Senhor, Deus do impossível, tudo a Ele é possível. Louvado seja o nome dEle. E ali Ele diz para ela que no tempo determinado por Deus, ela abraçaria o filho. E ela diz para ele: não liga para mim. E ele diz: não, abraçará o filho. Lá no versículo 17 vai dizer que ela concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu dissera. Então, não tem empecilho para o Senhor. Deus dá àquela mulher filho, mas para que ela pudesse abraçar, alcançar a cura, alcançar o filho, foi necessário Eliseu, o profeta, passar por ali. E ele foi observado por causa da essência de Cristo sobre a vida dele. Não somos qualquer pessoa, né? Nós somos aqueles que o Senhor chamou, aquele que o Senhor libertou, aquele que o Senhor fez promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos procurar viver a palavra, obedecer os mandamentos do Senhor. Aleluia. Nós devemos usar para abençoar a vida de alguém. E também alguém nos abençoar, porque no momento qual a Sunamita, ela observa o profeta como um santo homem de Deus, né? Ele foi observado como santo homem de Deus, nós também seríamos observados como santa mulher de Deus, como homem de Deus, para que assim as bênçãos do Senhor venham sobre a nossa vida. A palavra do Senhor no livro de Deuteronômio 28 fala das promessas de bênção sobre as nossas vidas, mas elas vêm mediante uma vida de obediência à palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que as bênçãos nos alcançarão, e a Sunamita teve uma
aleluia, que nos limpa, que nos purifica, que nos molda, aleluia, que nos dá entendimento da palavra. Glória a Deus, aleluia. Santo, que nos ajuda a ser lapidado, a ser transformado, como servo de Deus, como aquela pessoa que vai morar no céu. Porque nós chegamos na presença do Senhor, cheio de situações, mas o Espírito Santo vai moldando, vai trabalhando, aleluia, vai nos orientando, vai nos ajudando e nós vamos vencendo. Louvado seja Deus, né? O perfume não é apenas falar de Deus, mas a maneira como o cristão vive, agindo com sinceridade. Amém. Isso faz com que nós sejamos observados, sejamos apontados como homens e mulheres de Deus. Em Roma, os imperadores que conquistaram a terra costumavam fazer uma entrada triunfal para exibir seu domínio militar. Na frente iam os prometeiros montados em cavalos e na sequência os soldados vitoriosos. Então nós vemos que ali teve vitória, né? Logo após a batalha ganha, era tradição passar pelo arco do triunfo com aqueles que foram capturados. Nessa parada militar, um perfume era lançado na multidão. Para o imperador e para os soldados, o perfume tinha cheiro de vitória. Louvado seja Deus. Era a vitória, porque eles tinham conquistado a terra. Mas ali havia prisioneiros capturados naquela vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para aqueles que foram capturados por eles, cheiro de morte, porque eles sabiam que iam morrer. Então, o Senhor diz que nesta batalha tinha cheiro de vitória para aqueles soldados, para aqueles imperadores que adquiriram as terras. Mas tinha aqueles que foram capturados, para eles era cheiro de morte. Assim o Senhor compara a mim e a você, que já estamos na presença do Senhor. Nós exalamos cheiro de vida, porque já estamos com Cristo. Louvado seja Deus, aprendendo o vaso sendo moldado, mas no momento que o noivo chamar, a porta está aberta para nós entrarmos. Mas aqueles que têm renunciado à palavra, aqueles que não têm obedecido à palavra, esse cheiro de morte para a morte, porque não alcançamos a glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o texto vai dizer aqui que nessa batalha, aqueles que foram capturados, cheiro de morte para a morte. Mas a vitória por aqueles soldados, porque eles conquistaram terra, estavam alegres. Nós nos alegramos no Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou, nos libertou, mas Ele nos deu a incumbência de pregar o Evangelho a toda a criatura. Louvado seja Deus. É por isso que nós não podemos medir esforço, se está chovendo, ou se nós estamos andando com um pouco de dificuldade, ou se estamos sentindo alguma situação. Nós temos que pregar o Evangelho a toda a criatura. Confiar que o Senhor está em frente da peleja, o Senhor está em frente da batalha. Quando nós precisamos dizer, eu não vou conseguir falar muito bem, ou aquela pessoa é violenta, não é o Senhor, eu disse, vai, eu estarei de frente. Nós sabemos que o Espírito Santo, Ele vai nos conduzir, porque Ele é a essência de Cristo sobre a nossa vida. O Senhor Jesus disse que Ele iria para o Pai, mas deixaria o Consolador, o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo usou o costume da época para comparar que os cristãos têm que exalar a fragrância de Cristo. Louvado seja Deus. Quando pregamos o Evangelho, somos o aroma de Cristo para que estão sendo salvos. Então, todos quantos já foram salvos, já aceitaram Jesus, agora nós temos a fragrância de Cristo sobre a nossa vida. Ele está conosco em toda situação. Agora, para aqueles que pregamos a palavra e não dão crédito, preferem seguir o mundo e agir segundo a carne, esse cheiro de morte, esses estão sujeitos a adversidade de situações aqui nesta terra. E nós sabemos que se partissem Jesus, não me importarão o noivo, a porta não vai estar aberta.
nós que já temos o Senhor Jesus, continuemos firmes na rocha que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O perfume contém propriedades aromáticas. O perfume precisa de um fixador. Na vida do cristão, o fixador é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então nós sabemos que um bom perfume, né, quando a pessoa passa, nós sentimos aquele aroma, aquele gosto, nossa, como está perfumado. Assim nós somos observados com o fixador que é o Espírito Santo na vida do crente, na vida a qual Jesus salvou, na vida a qual teve um encontro com o Senhor Jesus. Quando exalamos o bom perfume de Cristo, que há nele, transborda nossas vidas. Louvado seja Deus. Nós falamos de Jesus, nós pregamos a palavra, nós oramos, nós somos chamados para louvar. É o Espírito Santo conduzindo o crente. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que perfumamos pessoas no ambiente. Nós vemos que pessoas querem nos ouvir. Sabemos que muitos não querem ouvir o servo de Deus, né? Mas aqui só como o Senhor toca. Há algum tempo eu fui conversar com uma senhora e pela família dela, ela é rebelde, ela bebe, sim, bebe. Usa alguma coisa, sim. Mas quando ela veio conversar comigo, ela olhava, ela estava no degrau mais baixo que eu, e ela olhava, ela falava para mim que ela conhecia a palavra há mais de 16 anos, mas não tinha ido aceitar Jesus. Nós não ouvi falar, não ouvi. E ela dizendo para mim, eu pensava assim, meu Deus, ela já ouviu falar, mas ela não aceitou ainda Jesus. E se ela partir, meu Deus, daqui, ela perde a salvação em Cristo, porque eu ouvi falar, mas não aceitar, e não viver os mandamentos do Senhor, não é de pegar. Nós temos, né, que ficar atento, absorver a palavra do Senhor, né, se a pessoa vem nervosa, se acalmar. Então aquela mulher, quando ela falava comigo, eu olhava para ela e me lembrava tudo que eu falava a respeito dela, mas eu via o olhar dela brilho, os olhinhos dela brilhavam, meu Deus. E aí, por esses dias agora, conversando com ela, eu falei, meu Deus, tanta coisa nossa para a pessoa, mais uma pessoa, Jesus veio para salvar, né, para libertar, nós não podemos julgar. Se a pessoa deve, mas Jesus ele liberta. Se a pessoa fuma, mas o Senhor liberta. O Senhor liberta o Saulo, era o perseguidor dos crentes. Quando via a pregação, quando via servo de Deus, ele prendia, ele capturava. O Senhor usou isso em favor da obra, né, a disposição de Saulo para ganhar almas, para pregar o Evangelho. Nós não podemos dizer aquele não tem jeito, aquela não tem jeito, está perdido. Não, o Senhor é Deus que salva. O Senhor veio para aquilo que está com problema mesmo. O Senhor veio para curar, para salvar, para libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o Senhor diz, por isso que perfumamos pessoas em ambiente onde nós chegamos, porque muda a conversa. Aonde o crente chega, ele muda o assunto. O crente chega, ele começa a falar de Jesus. O crente chega no ambiente, ele convida para ir na casa do Senhor. A conversa do servo de Deus, ela é outra. Porque fomos libertos daquela forma que vivíamos antes. Glória a Deus, aleluia. Agora pegamos com o nosso físico, com nossa forma de começar, pregando Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Você tem exalado em todo lugar a essência de Cristo? É uma pergunta que deixo para a igreja. Você tem deixado sua marca como cristão? Aonde você vai? No comércio?